dia 28 de abril de 2020, 19 horas e 51 minutos, é a segunda parte da aula de prescrição tributária. Então, como eu estava dizendo para vocês, no imposto de renda, por exemplo, o prazo termina dia 30 de abril, aliás, é amanhã, né? Esse ano foi prorrogado, mas o prazo para constituição do crédito tributário do imposto de renda termina amanhã. Então, amanhã é o prazo que eu tenho para constituir o crédito. Vamos supor que eu tenha declarado imposto de renda dia 1º de abril. Pô, dia da mentira, né? Ficou legal. Então, vamos supor que eu declarei imposto de renda dia 2 de abril. Já começa a fluir o prazo prescricional na data da constituição do imposto de renda? O que você acha, Carolina? Senhor, sinceramente, eu não sei. Não, veja bem, o prazo... Então, o prazo para pagamento do imposto de renda é dia 30 de abril. Mas eu declarei no dia 2 de abril, quer dizer, eu constituí o crédito tributário no dia 2 de abril. Já está correndo o prazo prescricional? Não. Não, exatamente. Tem que esperar a fazenda, né, professor? Tem que esperar vencer o prazo para pagamento. Né, Kaique? Tem que esperar vencer o prazo para pagamento. Prazo de pagamento Mas é o dia professor, 30. se eu constituo o meu imposto de renda e a fazenda vai lá e fala assim, não, tá faltando alguma coisa aqui. Vai ser contado depois que eu ratificar? Não, veja bem. A fazenda, se você declara seu imposto de renda e tem uma falha no seu imposto de renda, isso. A fazenda tem duas coisas que ela pode fazer. A primeira coisa é lançar de ofício a diferença, essa falha. Ela chega e fala, Murad, você errou, estou lançando de ofício a sua diferença. E aí vai jogar uma multa em você, tá? Agora, o que ela tem feito esses dias, esses anos, né, que a gente vem observando, que quando ela vê que é uma falha, que é só um problema, uma inconsistência, ela avisa você que tem um erro e ela espera você retificar, entendeu? Então, mas daí o prazo não está contando... Então, mas aí, veja bem, mas é que tá. Você está confundindo. O prazo prescricional é para cobrar o crédito que foi constituído. Então, na verdade, se eu declaro imposto de renda e falo que eu devo 10 mil de imposto de renda, esses 10 mil que eu devo, o prazo começa a correr dia 30 de abril, que é a data de vencimento para pagar os 10 mil. Se a Fazenda Pública falar, opa, Murad, você deve 11, você não deve 10, esse 1.000 a mais que a Fazenda Pública vai exigir, está dizendo para mim que eu devo, não está constituído ainda. Percebe? Ah, entendi. Isso aí que eu estava na dúvida. Então, mas aí, ô Kaique, veja bem, esse 1.000 a mais aí que a Fazenda Pública está dizendo que eu devo, ele não está constituído ainda. Entendeu? Certo. Se eu fizer a partir do momento que eu constituir, daí vai começar a contar. Exatamente, porque eu já estou na mora, concorda? Porque Mas daí, professor, vai ser, por exemplo, vai ser um prazo para os 10 mil e um prazo para o 1.000 só ou não? Não, na verdade é assim, eu constituí os 10 mil, tá certo? Uhum. Se eu pagar, morreu o Neves. Se eu não pagar, já começou a fluir o prazo, tudo bem? Certo. Na hora que eu vou lá e faço a retificadora e acrescento mais 1.000, aí eu te pergunto, eu produzi novo crédito ou eu acrescentei algo àquele crédito pré-existente? Acrescentou algo existente. Então aí você pode fazer na sua monografia aí, dizer que nesse caso, quando eu faço como chama? A retificadora, na verdade, eu apenas estou acrescentando algo ao crédito. E que o prazo original continua sendo dia 30 de abril por 10 mil e o prazo prescricional para esse 1.000 é a data que eu fiz a retificadora. É uma tese. Eu acredito que a Fazenda vai falar que a retificadora é o novo crédito, entendeu? Uhum. Não está pacificado, então, o entendimento desse termo inicial. Você tem que sempre pensar o termo inicial, Carolina, quando começa a correr para a Fazenda Pública a data para ela cobrar de você o crédito. É isso que você tem que pensar, entendeu? Entendi. Eu podia ficar a noite inteira aqui para vocês falando sobre isso e dando exemplos, entendeu? Você tem que pensar o seguinte, o prazo prescricional é um prazo para cobrança.
Se o prazo pressional é um prazo para cobrança, ele começa a fluir no momento em que o sujeito ativo pode cobrar. É aquele negócio da actionata, lembra? Que estava lá no Código Civil. Inadimplente, o devedor nasce para o credor o direito de exigir e tal. É a pretensão, entendeu? Então, é mais ou menos isso. O que você tem que entender é isso. A partir do momento que o crédito foi constituído, mas se eu tiver ainda no prazo a pagamento, eu penso que não há que se falar influência do prazo prescricional, porque eu ainda estou no prazo de pagamento. A oficina pública não pode me cobrar. É que nem quando eu der um cheque predatado para você. Quando é que vai começar a fluir o prazo prescricional do cheque predatado? Tá? Se bem que cheque é meio complicado, porque cheque é um pagamento à vista que o brasileiro deturpou, né? Vamos pegar um outro exemplo. Nota promissória. Eu te faço uma nota promissória com vencimento para o dia 30 de maio. Quando é que vai fluir o prazo prescricional? Só dia 30 de maio. Porque é lá que eu posso tomar uma atitude contra você. Só um segundinho só, por favor, gente. Entenderam, gente? Nossa, está tendo uma revolução aqui. Dar aula em casa, você não precisa dar dura no aluno, mas tem que dar dura nos filhos aqui em casa, né? Entendeu, Carolina? Então, Entendi, assim, professor. eu Oi? Amanhã Eu sou convicto. você você vai no quarto da mamãe. Cadê meu beijo? Não. Fala oi pra turma. Ir lá pro quarto da Fala mamãe. oi, E o pessoal. seu assiste o filme com a gente. Tá bom. Amanhã. Tá bom. Você ouviu? Vou ouvir, sim, senhora. Vou obedecer. Dá tchau pra todo mundo. Fala boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Ô, Glória, não? Fase gostosa, não? Passa, né? Passa muito rápido. Depois tem saudade, né? Eu sinto muita saudade. Cresce, né? E aí... É. Outros B.O.s, né? E muitos. Tem um amigo meu que diz que filho é que nem videogame. Cada hora é uma fase, cada hora a fase é mais difícil. É. Bom, entenderam? É difícil mesmo. Bom, entenderam isso aí então, gente? Então presta atenção. Eu resumiria toda essa discussão que a gente teve da seguinte forma. Apesar do artigo 174 do Código Tributário Nacional prescrever que o termo inicial para a fluência do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito, eu arriscaria dizer que o termo inicial para a fluência do prazo prescricional é a data do inadimplemento do contribuinte. É a partir da data em que o contribuinte se encontrar inadimplente é que vai começar a fluir o prazo prescricional. Essa data pode ocorrer junto com a data da constituição do crédito, pode ocorrer antes, pode ocorrer depois. Aí você vai ter que analisar caso a caso, vai ter que analisar o tributo e ver o que está acontecendo. Mas se você tiver em mente que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o contribuinte se tornar inadimplente, ok? Eu acho que você tem uma boa solução para isso. É claro que o prazo não pode começar a correr antes da constituição do crédito, hein? Que foi o caso da PIS e COFINS que eu estava falando. Se eu não pagar a PIS e COFINS e eu constituir o crédito, no momento que eu constituo o crédito, já estou inadimplente. Mas aí o prazo prescricional não vai correr lá da data que eu deveria ter pago, porque ali não existia crédito. Vai ocorrer da data da constituição do crédito.
E se a Fazenda Pública entender que o crédito que eu constituí é insuficiente e eu tiver que constituir novo crédito, então aí eu vou falar de nova constituição de crédito, ok? Alguma dúvida quanto a isso? Gente, decadência e prescrição são matérias muito técnicas mesmo em direito tributário, tá? É normal que vocês, no primeiro momento, tenham dificuldade, se sintam em dúvida, tá? Por isso que eu peço muito que vocês perguntem para mim, caso tenha alguma dúvida, ok? Bom, uma outra observação que eu tenho com relação ao artigo 174 CTN. Ele fala assim, a ação para a cobrança do crédito prescreve. O que ele dá a entender? Dá a entender que a prescrição fulmina o direito de ação. Não dá a entender isso? Quando ele fala, ó, a ação para a cobrança do crédito prescreve 5 anos. Poxa, ele está dizendo, né, literalmente, que o direito de acionar o judiciário para cobrar o crédito se extingue em 5 anos, tá ok? E eu já falei para vocês que esse entendimento de que a prescrição fulmina com o direito de ação, ele já foi superado há muito tempo, tá ok? A gente não pode entender que a prescrição fulmina o direito de ação. Que a Fazenda Pública tem o direito de ação independente do crédito estar ou não prescrito. E muitas vezes a Fazenda Pública ela entra com a ação de execução e lá na ação de execução vem contribuinte, seja via cessão de pré-executividade, seja via embargos de execução, o contribuinte vai lá e argui a prescrição e o juiz, se acatar a argumentação do contribuinte, vai extinguir a execução pela prescrição. Mas pergunto eu a vocês, o direito de ação não foi exercido? Foi exercido. Foi exercido. Então, não faz sentido nenhum você dizer que a prescrição fulmina o direito de ação. Porque o direito de ação, gente, ele é assegurado, aliás, pela Constituição. E, aliás, quando o juiz diz que a execução está prescrita, ele diz no bojo de um processo motivado pela ação da Fazenda Pública. Então, não há que se dizer que fulmina o direito de ação. A prescrição não fulmina o direito de ação. Ok? Lá no direito civil, vocês podem dizer que a prescrição fulmina a pretensão. Aqui no direito tributário, nós vamos dizer com absoluta certeza que a prescrição fulmina o próprio crédito tributário. Ok? Então, passado o prazo prescricional, se a Fazenda Pública te executar e você arguir a prescrição, o juiz vai ordenar a extinção da prescrição e a extinção da inscrição em dívida ativa, porque ele vai entender que a prescrição fulmina o crédito. Ok? Então o juiz vai falar assim, ó, está extinta a ação de execução fiscal pela prescrição e Fazenda Pública vai lá e debaixa na inscrição em dívida ativa. Não pode constar que esse contribuinte deve nada, porque o crédito dele está extinto pela prescrição. E ainda deve condenar a Fazenda Pública e pagar honorários advocatícios. Dúvidas quanto a isso, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. Enquanto não. Ok? Então, vocês vejam que, eu repito para vocês novamente, o Código Tributário Nacional foi elaborado na década de 60, quando a tributação no nosso país, além de ser feita através de caneta, papel, a teoria geral do direito tributário evoluiu muito nesses 50 anos. Então, você tem que tomar muito cuidado com a interpretação literal dos dispositivos do Código. Você veja que esse dispositivo 164 ele possui várias impropriedades. Tudo bem para vocês? Bom, seja como for, vocês estão sabendo que se o constituído o crédito tributário, no momento que o contribuinte estiver inadimplente, a Fazenda Pública tem um prazo de 5 anos para exigir esse crédito. Se a Fazenda Pública, nesses 5 anos, ela não tomar nenhuma medida para exigir esse crédito do contribuinte, então o crédito estará extinto pela prescrição. Como eu falei na outra aula para vocês, prescrição lida com inércia e fluência do tempo. Então, passou os 5 anos,
apesar de inadimplente contribuinte, a Fazenda Pública não fez nada. Então, o crédito está extinto pela prescrição. Dúvida, gente? Beleza. Agora, olha só que interessante. O parágrafo único do CTN fala: a prescrição se interrompe. Então, opa! Então, o termo inicial nós já discutimos, certo? O termo inicial é a data do inadimplemento. Agora, quando é que se interrompe a prescrição? Quando é que você para de contar esse prazo? Aí vem o inciso 1, e presta atenção, o inciso 1, com a redação original do CTN, era pela citação pessoal feita ao devedor. Então, gente, eu não vou falar das outras hipóteses, eu vou falar dessa hipótese só. Ok? Então, olha só o que ocorria. Vamos imaginar que eu declarei meu imposto de renda em 2010. Ok? E não efetuei o pagamento. Começou a correr o prazo prescricional no dia 1º de maio de 2010. Porque eu construí o crédito no dia 30 de abril, ou vamos supor que eu tenho que construir o crédito no dia 10 de abril. Dia 10 de abril de 2010, eu fui lá e declarei imposto de renda. A Fazenda Pública recebeu a minha declaração e está aguardando o pagamento. Chegou dia 30 de abril, é o dia de pagamento, eu não paguei. Ou seja, a partir de 1º de maio, começa a correr a prescrição. Só um segundinho só, gente, por favor. Então, vamos lá. Eu fiz um pedido aqui administrativo aqui para o pessoal aqui. Vocês já vão ver já os frutos desse pedido. Bom, então, dia 10 de abril de 2010, eu declarei imposto de renda e constituí o crédito. A Fazenda Pública pode fazer alguma coisa para mim? Não. Aí chegou no dia 30, aguardou-se o pagamento. E ele não veio. Dia 1º de maio de 2010, começou a fluir o prazo prescricional. Então, tem 2011, 12, 13, 14, 15. Então, 1º de maio de 2015, estará prescrito o meu crédito. Tudo bem? Só que a Fazenda Pública, em 2012, entrou com ação de execução. Só que, tinha 50 mil ações de execuções lá na vara da Justiça Federal. E demorou para me citar. Aí até o oficial de justiça sair, for na minha casa. Chegou na minha casa, eu tinha me mudado. O AR, né? Tentou citar pelo AR, né? Correio com AR. Aí voltou lá o AR, mudou-se. E veja que pela redação original, CTN, a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. Então, eu diria aqui até que a interpretação literal aqui não comporta nenhuma citação por AR, né? Se é citação pessoal do devedor, ou se for por AR, tem que ter a minha assinatura no AR, concorda? Se tiver assinatura de qualquer pessoa estranha, eu acho que não se subsume essa hipótese aqui. Ou então o oficial de justiça tem que ir na minha casa para me citar. Bom, entrou com a ação em 2012. Aí autuou o meu processo, demorou. Aí o juiz mandou citar, daí até o oficial de justiça, ou até fazer a carta com a R. Lá em 2014, 2013, 2014, chegou lá a citação, mudou-se. Ou o oficial de justiça certificou no processo que eu não moro mais naquela residência, ou a R voltou com mudou-se. Puxa vida. O que a Fazenda Pública faz? Aí vai mandar o processo para a Fazenda Pública. Até o juiz dar um despacho mandando a Fazenda Pública se manifestar. E o processo ir para a Fazenda Pública se manifestar, já passaram-se mais 6, 7 meses. E a Fazenda Pública pede oficiar lá o cartório da Justiça Eleitoral para ver se meu endereço mudou de Justiça Eleitoral. Aí descobre o meu endereço. Aí vem o ofício. Aí até a Fazenda Pública mandar me citar no meu endereço. Aí aconteceu lá por 2016, 2017,
eu recebo a citação na minha casa. Estão entendendo? Então, presta atenção. O crédito foi constituído em 2010. Começou a fluir o prazo tradicional em 2010. Esse prazo tradicional vai se encerrar em 2015. A Fazenda Pública, em 2012, entrou com a ação, mas não conseguiu me citar. A minha citação só veio em 2017. O que eu fazia? Muito simples. Contratava o advogado ia lá e arguía a prescrição do crédito. Olha, seu juiz, eu quero que esse crédito seja extinto, porque ele está prescrito, porque apesar da Fazenda Pública ter juizado a ação em 2012, a minha citação só ocorreu em 2017. E ajuizar a ação não interrompe o prazo tradicional. O que interrompe o prazo tradicional é a situação pessoal do devedor. Eu fui citado em 2017 e a prescrição ocorreu em 2015. Dúvidas, gente? Só um segundinho, só um segundinho. Entenderam, gente? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Pelo menos faz assim, ó. Dá um sinal de vida aí para mim aí. Então, olha só. Vamos lá. Em 1966, quando o Código Tributário Nacional foi editado, o artigo 164 do CTN, inciso 1, dizia que o prazo prescricional se interrompia pela citação pessoal feita ao devedor. Só que isso trouxe muitos problemas para a Fazenda Pública, porque, gente, naquela época, tá, a inscrição em dívida ativa, a execução fiscal era tudo papel, tá ok? Então, tinha que pegar o papel. Realmente existia um livro da dívida ativa, que eu tinha que ter sido inscrito. Depois tinha que emitir uma certidão. Depois tinha que fazer uma petição inicial lá, a máquina. Tinha que protocolar a petição inicial lá no fórum. Você veja que levava muito tempo, tá ok? E muitas vezes o contribuinte ele só era citado depois de transcurso o prazo prescricional. Cadê a minha? Então, o que aconteceu? Muitas execuções deram com burro na água. Por quê? Porque apesar da Fazenda Pública ter ajuizado a execução dentro do prazo prescricional, a citação só ocorria após o transcurso do prazo prescricional. E à luz do artigo 174 do CTN, somente a citação pessoal interrompia a prescrição. Bom, para solucionar esse problema, em 1980, veio a Lei de Execuções Fiscais. Muito obrigado, viu, mulher? Olha aqui que chegou aqui, ó. Pipoca. Então, em 1980, entrou em vigor a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, de 1980. Essa lei, ela estipula, no artigo 8º, parágrafo 2º, que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação. Opa! Agora mudou, hein? Antigamente, a prescrição era interrompida com a citação pessoal do devedor. Agora não. Agora, o mero despacho do juiz ordenando a citação já interrompe a prescrição. Ou seja, se a Fazenda Pública entrar com a ação, ela tem que entrar com a ação e correr para o juiz dar um despacho ordenando a citação. Depois, se demorar 10 anos para citar, problema do contribuinte, porque a prescrição está interrompida pelo despacho do juiz que ordenou a citação. Estão me entendendo a mudança? Qual o problema disso daí que eu estou dizendo para vocês agora? É um problema seríssimo aí. Que a pessoa ela pode não ser notificada e ela nem vai saber que ela possui esse débito? Bom, tudo bem, mas uma hora vai chegar nela, concorda? Sim. Uma hora vai chegar nela. Mas tem um problema seríssimo aí, gente.
Presta atenção. Lei 6.830. Qual é o problema? Ó, a Lei 6.830 é uma lei ordinária. Não é lei complementar? Precisava ser uma lei complementar? O que é que diz o artigo 146, inciso 3, a linha C ou B da Constituição? C. Acho que a linha C, inciso 2, ou B, inciso 2. Não. 146. O que diz a Constituição Federal? Uma decadência e prescrição em matéria tributária é competência reservada à lei complementar. E aqui nós temos a Lei de Execução Fiscal, que é uma lei ordinária, dando pitaco em prescrição e decadência. Agora, olha só que interessante. Gente, a execução fiscal se executa só crédito tributário? O que mais se executa? Tudo. Qualquer débito que você tiver com o poder público vai ser exigido de você através da execução fiscal. Ah, eu desmatei uma floresta, tomei um auto de infração do IBAMA, não pago, execução fiscal. Levei uma multa de trânsito, não pago, execução fiscal. Então, vocês vejam que, quando a gente fala em execução fiscal, eu não executo só crédito tributário. Eu executo todos os créditos que a Fazenda Pública possui. Então, quando eu falo em crédito da Fazenda Pública, ó, eu tenho os créditos da Fazenda Pública, é uma classe. E dentro dessa classe, eu tenho os créditos tributários. E eu tenho os créditos de natureza não tributária. Então, veja só, olha o que os tribunais falaram. Esse artigo 8º da LEF aí, parágrafo 2º, ele não se aplica às execuções fiscais cujos créditos exigidos possuem natureza jurídica tributária. Porque prescrição e decadência em matéria tributária é reservada à lei complementar. Agora, se a Fazenda Pública estiver executando crédito de outra natureza que não seja tributária, aí se aplica. O Brasil não é para amadores, né? Imagina se nos Estados Unidos, né, cara? Que pragmatismo que eles têm, os caras vão chegar numa conclusão dessa. Nossa, acho muito difícil, né? Entenderam, gente? Agora, ó, presta atenção. No crédito tributário, muitas vezes tem multa, não tem? Mas veja bem, se a multa orbitar em volta do tributo, é tudo crédito tributário, tá ok? Agora, se a multa não orbitar em volta do tributo, aí não é crédito tributário. Entenderam o que eu falei agora? Se tivesse sendo exigido de mim o IPTU, mas a multa porque eu não paguei o IPTU, essa multa vai ter natureza jurídica tributária. Estão entendendo? Não é que ela tem natureza jurídica tributária, ela não tem natureza jurídica tributária. Ela tem natureza jurídica penal. Mas como ela orbita o tributo, ela vai estar embutida no conceito de crédito tributário. Agora, se eu tiver... acessório, né, professor? Exatamente, porque é acessório do tributo. Agora, se a multa for porque eu desmatei, aí ela não tem nada a ver com o tributo. Entenderam isso? Sim. Sim, professor. Bom, beleza. Agora, olha só que interessante. O artigo 2º, parágrafo 3º da LEF, ele vai dizer que a inscrição em dívida ativa suspende a fluência do prazo prescricional por 180 dias. Se aplica a inscrição de crédito tributário? Não. Então, se a Fazenda Pública inscrever em dívida ativa um crédito tributário, não pode suspender o prazo prescricional. Por quê?
Porque essa suspensão foi estipulada em lei ordinária. Agora, se eu estiver inscrevendo um crédito de natureza não tributária, aí vai suspender. Entenderam ou não? Sim. Beleza? Tá. Então, olha só que sacanagem para fazer na pública, né? Pô, contribuinte vai lá, constitui o crédito, não paga, 2010. Fazenda Pública entra com a ação em 2012, 2013. O processo é lento, demora para tentar citar. A hora que vai tentar citar, o cidadão se mudou. Aí até eu conseguir os dados para descobrir o novo endereço do cidadão e pedir novamente para o juiz citá-lo. Passam-se uns 4 anos. E aí, lá em 2018, eu consigo citar o cara. Aí o cara vem, argui a prescrição e o crédito é extinto pela prescrição. Então, se você for ver essa situação por esse prisma, o que vai acontecer? Começa a ser uma injustiça para a Fazenda Pública. Porque, veja bem, a Fazenda Pública ela fez o papel dela dentro do prazo prescricional. Ela executou, ela ajuizou a ação de execução fiscal dentro do prazo prescricional. Só que o contribuinte só foi citado fora do prazo prescricional. Por quê? Porque a justiça é lenta. Porque o Poder Judiciário é lento, né? Então, construiu-se uma jurisprudência no sentido de que a Fazenda Pública ela não pode ser penalizada quando a demora na citação do devedor se dá em função da letargia do Poder Judiciário. Estão me entendendo? Vejam como é jurisprudência, hein? Então aí os juízes começaram a analisar o processo e falaram assim, pô, mas calma aí. A execução foi proposta dentro do prazo prescricional. Ah, mas a citação foi feita depois. Mas por que foi feita depois? Foi porque a Fazenda Pública comeu bola? Foi porque a Fazenda Pública entrou com a execução no último dia? Ou foi porque o Poder Judiciário é lento? Né? Foi porque a justiça tarda, mas não falha? E aí, os juízes, quando passaram a verificar que a demora na citação se deu em função de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, passaram a não dar a prescrição. Estão me entendendo? E aí, gente, essa jurisprudência, que provavelmente aí deve ter originado em algum dos tribunais regionais federais, eu não sei qual deles, tá? Nem sei se foi em Tribunal Regional Federal mesmo, chegou ao STJ. E aí o STJ editou a súmula 106, que é muito importante. O que diz a súmula 106 do STJ? Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição da prescrição da decadência. Opa! Olha que interessante essa súmula. Porque, na verdade, essa súmula dá um poder muito grande para o juiz de primeira instância. Por quê? Porque se o juiz de primeira instância entender que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, ele não vai dar a prescrição. Agora, se o juiz de primeira instância entender que a causa da demora de citação foi por culpa da Fazenda Pública, ele vai dar a prescrição. Estão entendendo? Dúvidas, gente? Professor, dá um exemplo para a gente. Vou dar um exemplo. Esse exemplo que eu estou dando mesmo.
Pô, crédito constituído em 2010. Fazenda Pública entra com execução em 2012. O primeiro mandado de citação sai em 2014, porque demorou para autuar o processo, para o juiz, para o oficial de justiça sair. Chega lá, o cara mudou. Aí, em 2014, informa o juiz que o cara mudou. Né? O juiz vai ter que dar um despacho, manifesta a Fazenda Pública. Aí, esse despacho leva 6 meses para ser publicado. Depois, mais 6 meses para levar o processo à Fazenda Pública. Aí, a Fazenda Pública se manifesta e oferece um novo endereço. Aí, leva 1 ano para o juiz se manifestar e mandar citar de novo. Porque, gente, infelizmente, a execução fiscal é assim. Já falei para vocês, e repito, existem execuções fiscais cujo despacho são anuais ou são semestrais. Não é como ação que vocês estão acostumados a ver. Você entra com a ação hoje, já espera a citação do réu em 15 dias. Você entra com a ação hoje, você pede uma liminar, o juiz em 3 dias dá a liminar, você já quer que na semana que vem o cara seja citado. Execução fiscal? Não é assim, não. Tá? Execução fiscal, ainda mais de IPTU. Não sei se alguém aí tem experiência isso, em fazer estágio aí, vara de execução fiscal, vara da Fazenda Pública. O município de Taubaté ajuiza a execução fiscal em 2017. O mandado de citação vai sair em 2019. Leva uns 2, 3 anos. Gente, veja bem, o carimbo, o despacho que ordena a citação é rápido. Tá? Mas a citação, o mandado de citação demora muitas vezes 2, 3 anos. Agora, com o processo eletrônico, tudo isso está mais rápido. Ok? Mas nós temos casos assim. Tem caso de cliente meu fala assim, ô Murad, estou com um processo na justiça. Daí você vai lá e entra no processo do cara, daí você fala, você tem uma execução contra você aqui. Eu falo, execução? Foi proposta uma execução 2 anos atrás. Aí você vai ver o processo, nem saiu ainda o mandado de citação. Mas está lá a execução, tem 3 anos já a execução, não saiu ainda o mandado de citação. Tá? IPTU acontece muito isso. Estão me entendendo, gente? A gente vai cair, então eu vou derrubar e a gente começa de novo, tá?